Como é que é a rotina dessas viagens? O que vocês fazem durante a tarde, durante a noite? O que vocês levam de mantimento? Como é que é o dia a dia mesmo navegando? Pois é, a gente prepara muito bem o barco antes de navegar. Então você tem que levar tudo que você vai consumir, desde água, por mais que o barco tenha tanques de água, você leva água potável, porque pode acontecer do tanque se contaminar com água salgada ou contaminar com combustível, pode acontecer do tanque furar e você perder toda a água. Então no meio do Atlântico, depois de 10 dias de navegação, tem Podia mais 10 acontecer pela qualquer frente coisa. ainda. Qualquer coisa nesse sentido, então você tem que ter ali as provisões todas, né, água. E assim, a rotina, o que a gente faz, Yasmin, é que a gente tem os turnos, né? As minhas travessias eu sempre estava com tripulação, então a gente se dividia. Na primeira delas, nós éramos 3 pessoas. Mas a tripulação que eu acho ideal para uma travessia são 4, porque aí a gente consegue fazer turnos de 3 horas de navegação, onde você está no comando, né, fazendo o seu turno à noite, e durante o dia 4 horas. Durante o dia tá todo mundo meio que em volta ali do bar, tá todo mundo ali no cockpit, né? Então acaba que a gente tá revezando, então é mais tranquilo. Mas à noite é quando vem o cansaço, o sono pode bater. Dá para tirar uns cochilos durante a navegação? Dá, porque você encontra barcos no meio do caminho, cada 3, 4, 5, 6 dias você vê um cargueiro passando distante no horizonte, ou um outro veleiro cruzando próximo de você. Muitas vezes nem é em rota convergente, então o risco de ter um acidente não é grande. À noite, você não consegue, à noite ou durante o dia, você não consegue ver se tem container no meio do mar, então assim, é meio que na sorte mesmo. A questão é mais a questão dos ventos, né? Você antecipar quando vem uma nuvem forte, né, que a gente chama de squall, que é uma nuvem que traz ventos fortes ou chuva, então você se antecipa. Já teve chuva forte durante a viagem? Já teve, são chuvas rápidas de 5 a 10 minutos, mas que aceleram os ventos a 100% daquele vento que você está tendo. Ou seja, um vento de 20 nós, mais ou menos, que daria uns, sei lá, uma conta meio mais ou menos aqui, seriam uns 35 km por hora. Quando essa nuvem está passando, é o dobro, então são 70 km por hora. E isso aí, para isso você tem que reduzir os panos da vela, né? Reduzir as velas, rizar as velas, como a gente diz tecnicamente. Rezar? Rezar, rezar também. E a condição do mar também. Você perceber que assim, o mar está muito mexido, vamos tentar pegar uma proa um pouquinho mais a favor da onda, né? Na direção que aquela onda está. Então você vai se adaptando. E a rotina ela acaba sendo, por mais que você tenha tripulação num barco, eu acho que a viagem, a experiência navegando e cruzando um oceano é muito pessoal. É muito de cada um. Por exemplo, eu conto a história da Sofia e do Beto, que estavam comigo na primeira travessia. Ela passou mal, ela enjoou a viagem inteira. Os 21 dias, assim, sei lá, se 2, 3 dias ela teve tranquila, foi muito. Caramba, coitada. Então, pra ela mexeu muito, sabe? Assim, não levou vonal. Não levou. Não levou. Não, acho que levou e tomava. Só que assim, você entra no barco, o barco não para em nenhum momento de balançar. Então você vai sentindo aquele movimento, é muito complicado. E você tem que cozinhar, você tem que fazer, né, a sua higiene e tem que descansar. Muitas vezes você descansa, você dorme assim, de cansaço mesmo. Não é porque você, não, agora é hora de dormir, vou lá, vou deitar, vou contar carneirinho. Carneirinho vou contar as ondas que estão batendo, né? Sim. Conta as ondas que estão batendo e acaba Mas é bom apagando. de dormir que parece um berço, né? Eu gosto muito. Quando eu fiz cruzeiro e a noite balançava muito, nossa, eu dormia muito bem. E não enjoava. Mas o balanço do cruzeiro não me enjoava. O balanço do barco com certeza vai enjoar. Porque, sabe o que eu lembro? Quando eu fiz, tinha as paradas, né? E aí tem parada que... tem o lugar onde o cruzeiro consegue parar mesmo, o porto que você entra e tal. Mas nas praias, não. Ele para lá e você entra no bote e o bote traz. Isso. Cara, é tipo assim, você entrou no bote, parece que todas as ondas do planeta resolveram acontecer naquele lugar ali. Isso é um enjoo que não dá pra explicar. E olha que o barco provavelmente está parado numa área mais abrigada e o desembarque está sendo numa condição mais favorável. Senão, pois é. no Atlântico, Cris, assim, é muito doido.
Eu me lembro de cozinhar, como a minha amiga não podia cozinhar, porque ela não podia entrar no barco, porque ela ficava enjoada, eu cozinhei, nos 21 dias eu fiz 42 refeições para nós. Ô, louco. Fora lanchinho, então meu amigo não cozinhava também, e eu gosto, E é um conduzia passatempo ainda? muito bom. Sim, a gente se revezava na navegação no barco. Tivemos um problema com o piloto automático, as baterias não carregavam suficiente, né? Os painéis solares não carregavam suficientemente as baterias, então não tinha como a gente manter o piloto automático, especialmente à noite, que não tinha fonte de energia nenhuma, né? Solar, para a gente poder ter um descanso. Grila, hein? Foi muito puxado, mas eu gostei que foi a primeira experiência que eu tive, né? Numa travessia. Então eu aprendi muito nisso. A gente levou o barco 85% da viagem na mão. Ou seja, conduzindo a roda de leme. E geralmente não é assim. Geralmente você está ali, o piloto automático trabalhando, e você está monitorando. Para reduzir as velas, você vai lá, puxa os panos, né, puxa os cabos, recolhe as velas, coloca mais vela, tudo mais. Mas no final das contas, essa travessia me ensinou muito. E quando você chega, aquilo que eu falei, o prazer de você ter conquistado, atravessado aquele mundo de água e um mundo de emoções. Muita gente me visitou na travessia, sabe? Nos pensamentos. Quanta coisa que eu lembrei, quantos momentos que me vieram à mente. E você fica sem comunicação de celular? A gente tem... geralmente a gente leva o telefone satelital. Que hoje em dia a gente leva mais um modemzinho que conecta a internet. A gente tem internet que é muito, muito precária. Dependendo do plano que você faz, tem planos de internet que você consegue tem até agora baixar Starlink, vídeo. né? Com Starlink vai mudar muito. Muito. Porque vai ter alta velocidade no mar. Mas até então a gente tem aquele telefonezinho ou o modem da Iridium, né? Que você paga uma nota nele e é caro para você conectar. Então, assim, ligação telefônica eu fazia para minha mãe a cada 3 dias, né? Aí ligava, ô mãe, tá tudo bem e tal. Nessa dos Açores para Inglaterra, tava tendo uma tempestade. E eu tinha combinado de ligar a cada 3 dias para minha mãe. E aí liguei um dia antes. E ela não atendeu, né? Porque ela não tava esperando que eu fosse ligar. Pra quê, né? Ficou desesperada. Falou assim, por que o Max tá ligando? Tá tendo uma tempestade. E depois não conseguia falar. Aí tava quando eu falei com ela, né? No dia seguinte... Aí eu deixei falar, depois eu ligo pra ela. Aí ela falou, Max, eu tava desesperada porque eu não tinha um GPS para te acompanhar. Às vezes a gente tem né, um sistema que a pessoa pode acompanhar o barco onde ele tá no meio do Atlântico, mas não tinha e tal. Minha mãe tava desesperada, falou, ai, Max, eu já tinha falado do seu irmão e não sei o que, coisa e tal. Acho que eu matava minha mãe, eu infartava minha mãe se eu fosse. Toda vez que eu falo pra minha mãe, eu vou cruzar o Atlântico de novo. Ela, ai, mas Max, de novo, precisa. Eu falo, mãe, mas só essa vez vai ser legal e tal, não sei o quê. Mas aí a gente consegue receber e-mails de texto, né, para saber informação técnica de meteorologia, os prognósticos de meteorologia, se a gente deve continuar seguindo nessa ou se a gente muda um pouquinho o rumo mais para sul, para norte. Como faziam em 1700, né, mais ou menos. É quase isso. Naquela época ainda era mais difícil. Não tinha silver tape, né? Silver tape salva muito. Quando quebra alguma coisa, vai lá, bota o silver tape, resolve o problema ali. Mas eu acho que assim, é uma experiência muito legal. As pessoas mandam muita mensagem nas redes sociais. Ah, Max, não, que legal que você está fazendo. Nossa, me inspiro por você. Talvez não seja para todo mundo esse estilo de vida. Talvez a pessoa... O seu desafio maior talvez seja ter um filho, mudar de profissão, mudar de cidade ou construir algo, né, uma empresa, né? Cada um tem o seu desafio para enfrentar. Eu acho que o meu ali ele é simbólico, né? Tem as metáforas do universo náutico que a gente traz para o nosso cotidiano, mas às vezes você tem que descobrir qual é o seu propósito, o que você tem que fazer na sua vida. Com certeza.